O capítulo 9 de Jujutsu Kaisen Módulo explicou como que os alienígenas foram pra Terra, por que eles fugiram, provou que o Sukuna não é e nunca foi e não tem como ele ser um alienígena, e também dá a entender muito fortemente que o Dabura, o líder dos Shimurianos que estão na Terra, tem sim um poder parecido com o do Sukuna e do Gojo, e eu não tô de brincadeira, esse cara é ridiculamente forte. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que aconteceu no capítulo 9 de Jujutsu Kaisen Módulo e mostrar pra você essas coisas todas, então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Mas antes do capítulo de verdade, a gente teve uma página extra bem engraçadinha em que a gente vê a Yuka e o Tsurugi crianças, e a Yuka escutou uma fofoca na escola de que o Tsurugi gostava de uma garotinha, mas ela não podia contar pra ninguém. Ela contou pro Panda e aí o Panda assusta o Tsurugi falando com ele do nada. E isso também torna ele o primeiro personagem do Jujutsu Kaisen original a aparecer completamente aqui no módulo, já que os outros a gente só viu de relance ou então de costas, alguma coisa assim. Agora indo pro capítulo de verdade, a primeira página já prova que o Sukuna não é um alien, simplesmente por questões biológicas. É explicado pra gente que o terceiro olho dos Shimurianos é a fonte da sua Loroluka. Loroluka é basicamente o equivalente da energia amaldiçoada. É a mesma coisa, eles só chamam por outro nome. E por ser a fonte da Loroluka, é um órgão inestimável pra eles. E como eu falei, biologicamente falando, não tem como o Sukuna ser Shimuriano, porque esse primeiro balão de fala já prova isso. O Sukuna tem olhos extras, mas o Shimuriano só tem um. E esse olho fica sempre na testa, mesmo que ele possa mudar, por exemplo, a forma como ele tá lá. O Sukuna tem mais de um olho extra, e esse olho não fica na testa, e também os olhos do Sukuna não são a fonte da sua energia amaldiçoada. Por tudo que a gente sabe, ele produz e usa energia amaldiçoada da mesma forma que um humano. Então, biologicamente falando, não tem como ele ser Shimuriano. Algumas pessoas poderiam alegar que talvez o Sukuna seja descendente deles, e aí ele passou por mutações e por isso ele é daquele jeito. Óbvio que isso em conjunto com o fato dele ter absorvido o irmão dele, né? Mas isso não se sustenta por conta do que vai acontecer no final do capítulo, que é a explicação de como e por que eles foram pra Terra. Mas bora continuar a história. É dito aqui também que os Lumerianos são os únicos que choram pelo terceiro olho quando os Kalians morrem. Os outros Shimurianos só choram no dia do seu nascimento e da sua morte. Isso porque uma lágrima produzida por esse terceiro olho é incrivelmente perigosa para o cérebro deles e pode acabar fazendo eles morrerem. Depois disso a gente vê a continuação do final do capítulo anterior, em que eles estão conversando sobre como a filha do patriarca dos Deskuntes foi morta por um Kalian. E aqui é bem interessante porque um dos Lumerianos comenta que os Kalians foram varridos da terra dos Deskuntes muitos anos atrás, e um Kalian nunca iria fazer aquilo se ele não fosse provocado por um Lumeriano. E reforça aquela teoria que eu comentei no vídeo de review do capítulo anterior, se você não viu, tá aqui no canal, de que o Jabaloma foi responsável por esse ataque como uma vingança, já que ele tinha perdido a filha no ataque dos Deskuntes muitos anos atrás. Mas voltando pra história, a gente vê que os Deskuntes, como uma forma de compensação, estão querendo anexar 90% das terras dos Lumerianos, inclusive as terras do canal. E eles não têm medo de começarem incursões, ou seja, uma guerra. Os Lumerianos reclamam que isso é injusto, mas aquele mais idoso comenta que já foi feito um pedido de duelo. E que a gente tem uns comentários interessantes sobre a cultura dos Shimurianos, em que, por exemplo, é dito que os Deskuntes não vão tentar atingir alguma coisa pelo caminho da guerra, mas eles podem declarar guerra depois de atingir o que eles queriam. E também, como eles já tinham dado a entender no capítulo anterior, mas foi confirmado agora, os Shimurianos têm uma tradição de entregar poder político para aqueles que têm força de verdade. Ou seja, geralmente figuras importantes politicamente também são os mais poderosos, de poder bruto mesmo, poderzinho. E os Lumerianos falam que eles não são exatamente buchas, mas os Deskuntes são muito mais fortes do que eles. E aí vai ter um duelo entre os campeões escolhidos dos dois grupos, e aí se eles ganharem, eles podem continuar a jornada deles, essas coisas, mas de qualquer forma teriam que ceder às exigências deles sem reclamar. Mas os adultos começam a ficar otimistas porque eles falam que antes deles terem perdido a vila deles, teve um outro duelo e o Dola ganhou de um Deskunte. Eles comentam que o chefe de guerra deles estava envolvido e que o negócio todo foi armado pro lado dele, e ainda assim o Dola ganhou, que na visão deles o Dola é o mais poderoso de toda a Shimura, então ele seria o mais poderoso do mundo, mas o próprio Dola não parece botar moral nisso, e ele fala pra eles ficarem quietos e comenta que vários guerreiros que poderiam ter participado daquela luta não foram pra lá, como a gente vai ver aqui. O Cross pergunta se eles não poderiam recusar o duelo, mas aí eles falam que se recusarem os Deskuntes vão ficarem agressivos e coisas do gênero de qualquer forma, então o Dola fala pra aceitarem o duelo e ele vai participar, mas a coisa fica feia mesmo no dia do duelo, em que os Lumerianos conhecem o campeão que ia representar os Deskuntes, o Dabura. E honestamente, a descrição que dão é muito pior do que qualquer descrição que a gente já teve sobre os personagens sentindo a presença do Gojo ou do Sukuna em Jujutsu Kaisen original. O Cross fala que a presença dele fez o coração dele começar a doer, os membros ficarem dormentes, ele sentiu como se tivesse alguém arranhando dentro da sua mente. Vendo o Dabura, ele fica completamente desesperado e implora pro Dola, quase que chorando pra ele fugir,
porque senão ele vai ser morto. Antes do duelo, a gente tem o Dola conversando um pouquinho com o Daburá, já que eles se conhecem de antigamente. O Dola pergunta sobre a irmã dele, e quando o Daburá não responde, o Dola entende na hora que estavam mantendo a irmã do Daburá refém pra convencer ele a participar. O Daburá tá triste, perguntando pro Dola o que ele deveria fazer, porque ele foi ordenado a acabar com ele, e o Dola fala que não tem problema, não importa o que acontecer ali, mas ele tem um favorzinho pra pedir pro Daburá, que depois a gente vai descobrir o que é. E também antes da batalha, a gente vê o Dola fazendo um discurso pra todos os Timurianos que estavam lá. Ele fala que os Lumerianos entendem por que existe esse confronto entre eles e as outras tribos, porque eles idolatram os Kalians, mas ele também diz que quando esse conflito começou, essa guerra santa contra os Kalians não era a razão de eles terem sido exilados. Os Deskuntes invadiram as terras deles porque eles queriam minérios de muro. Muro é aquela pedra que foi citada no começo do capítulo anterior, que o Cross fala que ele não sabia por que ela era importante, e aqui a gente descobre que muro é um minério especial que acumula Loroluca, ou seja, energia amaldiçoada. Por isso, obviamente, é muito valioso. A gente até vê alguns Timurianos comentando que é verdade e que os Deskuntes realmente ficaram muito mais poderosos depois de pegarem o muro dos Lumerianos. E aí as pessoas começam a perceber que essa guerra toda relacionada com a filha do patriarca, na verdade, era só um pretexto para eles lucrarem com o muro. O Dola comenta que ele não vai reclamar sobre o que aconteceu anos atrás, e mesmo que os motivos para aquela guerra sejam, na verdade, ganância e ganho pessoal, ele sabe que as outras tribos nunca iriam tentar impedir ou então defender eles se eles estiverem usando uma guerra santa como pretexto. Eles vão todos ficar quietos com medo de falar que deve ter alguma outra coisa que eles não sabem o que é que está acontecendo. E a gente tem um discurso muito bacana em que ele fala sobre como a religião foi feita para guiar a vida das pessoas, não para ser um tipo de arma cultural perversa para causar guerra. E outra fala muito bacana é quando ele diz que os Lumerianos não estão pedindo para os outros respeitarem a religião deles, mas apenas o estilo de vida deles, que é meramente influenciado pela religião. Ele diz que eles todos não são tão diferentes, eles têm o mesmo sangue correndo pelas veias, o mesmo pulso, então ele só tá pedindo que eles, por favor, salvem a Lumélia e aceitem eles como seus vizinhos. Isso daqui foi muito bom, esse arco foi extremamente bem escrito, de verdade. Essa história dos Lumerianos e dos Timurianos como um todo, na verdade, foi facilmente uma das partes mais bem escritas do universo de Jujutsu Kaisen. Mas depois desse discurso todo, o patriarca dos Deskuntes fala pro Daburá simplesmente continuar. Em sequência, a gente vê o Maru extremamente irritado, querendo se meter lá e gritando com o Daburá. O Cross impede eles de se meter, dizendo que aquilo era idiotice, e a gente vê que o Daburá simplesmente estraçalhou o Dola. E o Maru tá ainda mais incomodado porque o Daburá nem sequer respeitou ele o bastante para usar todo o seu poder. Ele fez isso se segurando, mesmo o Dola sendo muito mais forte do que o Maru e o Cross. Mas o Daburá pede desculpas e explica que na verdade ele se segurou porque ele não queria machucar o rosto do Dola. Eles eram amigos e ele não queria estragar o funeral. É dito pra gente também que antigamente o Dola e o Daburá eram bons amigos, eles se ajudaram a crescer como guerreiros, eles provavelmente treinaram juntos. E o Dola, na verdade, era o único em toda a Shimuria que sabia o quão poderoso o Daburá realmente era, porque o Daburá não gostava de se aparecer. Então, como eu falei, isso daqui narrativamente parece muito que sim, esse cara tá lá pelo nível do Sukuna e do Gojo, galera. Não é exagero, porque presta atenção nisso daqui. Como eu falei, o Daburá teve uma descrição muito pior do que a gente teve do Sukuna e do Gojo. O impacto que a mera presença dele causou, pelo menos foi descrita de uma forma muito mais intensa do que qualquer coisa que a gente viu daqueles dois. E já que ele não gosta de se aparecer, isso significa que isso tudo foi com ele se contendo. Além disso, o Maru facilmente espancou um feiticeiro de grau 1, ou seja, um feiticeiro que consegue lidar com maldições de grau especial. Enquanto isso, o Dola estava em um nível muito superior ao do Maru e do Cross, e mesmo assim o Daburá vence ele sem tomar um golpe, ou pelo menos sem tomar um machucado, e isso tudo contendo seu poder, porque além de não gostar de se aparecer, ele não queria machucar o rosto do seu amigo. Ou seja, tem uma diferença gigante, ridícula, do poder do Maru pro do Daburá. Depois disso, a gente vê o funeral do Dola, e tem aquele detalhe de que quando eles morrem, eles choram pelo terceiro olho, e a gente vê em um flashback que foi o Dola que explicou aquele conceito de que os vizinhos são companheiros que entendem as coisas que você valoriza e porque elas são tão importantes pra você, que é justamente o que o Maru tá querendo alcançar lá na Terra. E durante o enterro, a gente vê o Cross refletindo sobre como vai ser impossível eles serem vizinhos com as outras tribos, porque o Dola era quem eles valorizavam acima de qualquer outra coisa. E depois disso, a gente tem um pequeno time skip em que a gente vê aquele grupo de Lumerianos que estava relacionado com o Dola e o Maru e o Cross, e eles estão basicamente fugindo e planejando o que eles vão fazer, porque se eles ficarem, eles vão ter que enfrentar os Deskuntes, e aí eles vão basicamente morrer, e se eles fugirem, eles vão só passar fome, mas eles têm que fazer alguma coisa para proteger as crianças e as mulheres. E enquanto eles estão discutindo sobre o que fazer, o Daburá aparece lá junto da sua irmã, e diz que o Dola
Dola deixou uma coisa pra eles. Ele leva eles até aquela área de construção que a gente vê várias vezes no capítulo anterior e mostra que, na verdade, aquelas pedras acumuladas, especificamente que o Dola tinha dito pro Mario e o Cross não mexerem, era muro. Esse tempo todo ele estava coletando tudo que ele encontrasse. Ele chegou na conclusão que ele provavelmente estava planejando rejuvenescer Lumélia usando esse muro, mas também de que os Descontes vão simplesmente encontrar aquilo e levar e não vai adiantar de nada. O trabalho do Dola vai ter sido à toa. A gente tem outro flashback muito bacana em que o Mario e o Cross estão perguntando por que o Dola faz tudo aquilo e ele diz que mesmo que ele não consiga o que ele quer, que ele não chegue no ponto em que ele quer chegar, tecnicamente o trabalho dele vai estar valendo para sempre, já que no futuro outra pessoa vai chegar e vai continuar o trabalho dele. E é incrível fazer parte de algo como isso. O Mario então percebe que o trabalho do Dola não foi à toa, serviu para criar um caminho para eles poderem fazer outra coisa. E quando ele toca naquele muro, ele começa a brilhar, cheio de poder, e os minérios começam a voar. O Jabaloma até comenta que aquilo não é exatamente um muro, é algo muito mais puro do que aquilo. O Mario comenta que vai ser incrível se eles encontrarem um lugar com pessoas que possam ser vizinhos deles, os outros falam que não existe um lugar assim, e o Mario diz que tem sim, ele só tem que procurar. E aí nesse momento a gente vê que o Daburá vai com eles porque ele prometeu pro Dola que ele iria proteger os Lumerianos. Ou seja, ele foi para cumprir uma promessa para um velho amigo, protegendo eles. Ele e a irmã dele, apesar de serem Descontes, estão lá, e ele age como um tipo de líder para eles, porque como eu expliquei antes, eles têm como tradição dar poder político para quem tem poder de verdade. Ele sendo mais forte, ele também age como líder para eles. E o capítulo se encerra com a construção da nave, em que basicamente o Mario, por ter se conectado com aquele muro todo, simplesmente desejou algo que pudesse levar eles pela galáxia até eles encontrarem um novo lar, e aquele material todo cheio de muita energia amaldiçoada se transforma nessa nave super poderosa que levou eles pela galáxia até chegar na Terra. E como eu falei no começo, isso aqui é mais um fator que impede que o Sukuna tenha qualquer relação com os Shimurianos. Quem foi pra Terra foram só os Numerianos, que estavam sendo perseguidos, e o Daburá e a irmã dele, que foram a pedido do Dola, e antes de eles terem acumulado essa quantidade gigantesca dessa versão mais pura do muro, eles não tinham forma nenhuma de viajar pelo universo. Então, como eu falei, esse capítulo basicamente derruba qualquer teoria sobre uma relação entre os Shimurianos e o Sukuna, e a gente teve a explicação de como e por que os Shimurianos, especificamente os Lumerianos, foram pra Terra. E honestamente isso daqui foi muito bem escrito. Essa questão toda de eles terem usado uma guerra santa apenas como um pretexto para esconder que eles queriam só ganhar, eles queriam lucrar com aquilo, mandaram muito bem no desenvolvimento desse arco, mesmo que tenha sido pequeno. Mas eu ainda acho que vai ter mais coisas, só que mais pra frente, porque eu tenho quase certeza que sim, o Jabaloma que foi o responsável por aquele ataque. Como falaram no começo do capítulo, um Kalian não faria aquilo do nada. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha dessa teoria, se você acha que vai ser verdade ou se foi aleatório, e também o que você achou dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder as análises dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.